Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. É o meu Brasil. É o seu Brasil. É o nosso. É o Brasil participativo. Um Brasil melhor se faz com a participação da nossa gente. Se você tem ideias ou projetos que podem ajudar a desenvolver o país, não deixe de participar das plenárias do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal. Aqui em São Paulo, a plenária acontece na cidade de São Paulo, dia 14 de julho, no Auditório Simão Bolívar, Memorial da América Latina. É o Brasil participativo. Um país com a cara do seu povo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM, mais unidade cristã. Musical. Biblicamente. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, e o programa Biblicamente se propõe a trazer temas que precisam, que merecem a atenção, e o Biblicamente dessa semana é sobre igreja. Quando a igreja acusa, julga, condena, ao invés de abraçar. Eu não estou dizendo que a igreja tem que abraçar tudo e todos, você está entendendo? Eu não estou dizendo que a igreja tem de abraçar tudo e todos. Mas, em alguns momentos, em algumas situações, que a pessoa poderia encontrar ajuda na igreja local, mas, pelo contrário, ao invés disso, encontra julgamento, juízo, condenação. Algumas denominações, por exemplo, decidiram que o pecado do adultério é imperdoável. É o caso da igreja, a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo. Agora, eu digo isso, eles vão dizer que é o contrário, não é assim e tal, mas na prática, na vida real, a pessoa que comete esse pecado lá, estando na Congregação Cristã no Brasil, ela está condenada, né? Ela já está condenada mesmo. E se ela se arrepender? Ela se arrepende, ela pode entrar na igreja, tudo que não é proibido, né? Você não pode proibir ninguém de entrar na igreja, mas é o fim do ministério, é o fim do tratamento, é o fim de tudo, né? Dependendo da situação. E, obrigado, outros casos, como por exemplo o divórcio, né? Eu conheço um caso, inclusive a semana passada um filho esteve aqui comigo falando, de um pastor que foi traído pela esposa uma vez, perdoou, foi traído pela esposa a segunda vez, perdoou,
Na terceira vez, a mulher foi embora. A mulher foi embora com outra pessoa. E aí ele era dirigente de congregação, e aí o pastor presidente chamou ele e falou: você não pode continuar na frente da igreja desse trabalho, nessa situação. E ele disse: mas que situação? Porque a minha mulher adulterou 2 vezes, essa terceira, e ela foi embora. O que eu tenho? Eu também tenho de ser penalizado? Eu já estou sendo penalizado de ter que criar os filhos sozinho. E agora eu tenho que ser penalizado porque eu tenho que abandonar o ministério? Exatamente, você não pode continuar no ministério por causa disso. Então, eu queria tratar um pouco desses assuntos. Eu tenho hoje 2 convidados. Vou começar aqui com o pastor Ronildo Queiroz. Na técnica do programa está aqui o Rafael Valadares. E o pastor Ronildo, ele é o presidente nacional da Igreja Pentecostal da Bíblia. Ele é graduado em teologia, psicologia, tem pós-graduação em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching. Pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, né? Um curso que cresceu muito, uma especialização, na verdade, que cresceu muito no ambiente da psicologia, especialmente no pós-pandemia, e atua como psicólogo inscrito no CRP aqui em São Paulo, no Conselho Regional de Psicólogos de São Paulo. Pastor, bem-vindo ao programa, e para chamar o senhor aqui num assunto tão delicado, hein? Caramba, podia ser um assunto mais tranquilo. Bem-vindo. Obrigado, César, que agradeço pelo convite, né? Mais uma vez é a Rádio Musical, toda a equipe. Que Deus possa abençoar vocês, continuar fortalecendo para contribuir. Acho que o debate é interessante porque ele serve não só para fazer emergir aquilo que as pessoas têm muitas vezes como dúvidas ou até como tabus, e por que não dizer... tocar os dogmas, né, que muitas vezes não constrói, pelo contrário, acho que impede até o desenvolvimento da vida cristã. Veja, por um lado, a igreja não pode ser uma porta aberta ao tudo, a tudo, mas a todos, né? A igreja tem a porta aberta a todos, mas não a tudo, né? Qual a sua opinião sobre esse tema que a produção colocou aqui nesse programa de hoje? O senhor acha que a igreja tem muito essa ideia esse lado da acusação, do julgamento e da condenação? Olha, César, eu percebo, né, até estudando mesmo, por exemplo, eu sou de uma igreja pentecostal, e dentro do movimento eu fiz já alguns estudos, e o que eu percebo? Que muitas vezes, acho que a forma como se trata é onde mais se evidencia a questão do julgamento. Porque a forma muitas vezes vai ter a ver lá com uma cultura, vai ter a ver com uso e costume, com uma tradição. E algumas denominações, às vezes, colocam a tradição até em pé de igualdade à Bíblia. A gente criticou tanto a Igreja Romana e muitas vezes algumas denominações fazem igual, né? E quando você começa a colocar o que eu acho que é o certo, que é impor para você, e se não for isso é pecado, eu acho que aí a igreja entra num movimento mais de acusação, de condenar, porque se você for entender mesmo biblicamente, Jesus lidou com pessoas que muitas vezes nós não aceitaríamos. Ele as aceitou e é como você disse, não é que a igreja aceita tudo, mas a igreja, ela tem que acolher pessoas. Nosso papel primeiro não é converter, né? Tem um livro do Keith Phillips que fala sobre a formação de um discípulo, que ele bate muito nisso, é interessante, nós utilizamos ele até na nossa denominação, que é assim, nosso chamado é discipular, não é converter. O problema é que nós queremos converter, e essa conversão que nós muitas vezes queremos fazer, ela é deformada. Por que deformada? Porque eu quero impor no outro aquilo que eu entendo que é o correto, mesmo sem uma base fundamentada biblicamente falando. E aí tem regras internas, doutrinas de homens, vamos dizer, e que são colocados, como o senhor disse agora, em pé de igualdade com a Bíblia, às vezes até à frente, viu? Às vezes até à frente do que o texto bíblico, e se você não observa aí essas questões, então você já é descredibilizado para qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, tem igreja que proíbe a pessoa de usar barba, por exemplo.
E a Bíblia não Você diz já não entraria lá. Não, eu já tô fora. E a Bíblia não diz absolutamente nada, pelo menos eu não me lembro de um texto, claro. Eu pergunto sempre quando eu ouço isso, mas não sei eu o que é. Eu tiro esse trem todo dia, foi Deus que colocou isso aqui. Você tá entendendo? Se não pode, por que ele criou? A sua igreja que você preside, antes era proibido barba ou não? Não, essa ideia? não. Era barba mais a sempre... questão mesmo do terno, gravata, né? A gente tinha aquela formalidade muito ligada aí à segunda onda pentecostal, mais ou menos por ali. Entendi. E foi difícil mudar isso? Hoje já mudou essa questão? Já. Antigamente a gente tinha muito forte essa questão do terno, da gravata, que são símbolos, né? Símbolos de poder. As cadeiras no altar, por exemplo, a maior parte das nossas igrejas hoje não tem mais a cadeira no altar. O pastor, se você for numa das nossas igrejas, está lá sentado junto com o povo. Às vezes nem sabe quem é o pastor, porque usa polo, uma camisa, jeans. E se veste como uma pessoa normal. Exatamente. Foi difícil mudar? Quantos anos tem a denominação de vocês? Só vai fazer agora em 21 de outubro, 65 anos. E quantas igrejas? Mais ou menos 130. 100 e poucas igrejas. Agora, deu certo para mudar tudo isso? Teve resistência? Como que é? Sempre tem, porque quando a gente fala de usos e costumes, de dogmas, de tradição ou de tradições, a gente não pode esquecer que para algumas pessoas, aqueles ritos ou aqueles costumes, eles se tornam uma espécie de uma muleta de fé. Então, é difícil você, por exemplo, o que eu me lembro na época mais jovem, agora eu fui para a lei dos crentes. E passar para a lei dos crentes, e passar para a lei dos crentes era assim, bom, eu andava de tênis, jeans, não, agora você tem que vir de terno. Calça jeans não podia. Não, isso era do Satanás. Exatamente, essa calça jeans era mas eu tinha comprado. Já era o demônio agindo. Exatamente, eu tive casos que eu fui na casa de uma irmã orar de jeans, na época, camiseta jovem, fazia parte da mocidade. Não aceitava. Ela não aceitou, não. Nossa. Imagina que Deus vai usar um jovem desse aí de calça jeans. Então, havia de fato, né, uma crítica muito pesada. Então, eu acho que o julgamento, a condenação, essa coisa do colocar sobre as pessoas o peso, a meu ver, é muito carregado por conta da cultura, do uso e costume, dos dogmas. Porque quando você vai analisar biblicamente mesmo, primeiro, não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo. O Senhor nunca disse para nós julgarmos ninguém, mas para acolher. É óbvio que mesmo Paulo, né, quando ele fala em Gálatas lá que ele vai combater que alguns cristãos estavam voltando ao judaísmo, no capítulo 6 ele fala o quê? Vós que sois espirituais, quem eram os espirituais? Aqueles que não cederam aos judaizantes, que continuaram crendo no evangelho. Ele diz assim, olha, ajudem a estes outros em mansidão. Ele não fala assim, diga assim, se eu não é mais meu irmão, a partir de agora você é miserável. Hoje você sai de uma denominação para outra, os irmãos já não falam mais com o outro. Ou o pastor diz assim, se eu não é da minha igreja, é da outra, então agora você, eu já não te dou nem bom dia, nem boa tarde. Que é tipo uma facção lá do Rio de Janeiro. Se você pertence a uma, você já não... A diferença é que não tem arma e faca. Alguns, né? Mas tem outras coisas que são piores. Bom, com a gente aqui também nesse programa para falar sobre isso, a Daniela Araújo. Ela é cantora muito conhecida, compositora, multi-instrumentista, toca tudo, tira som de qualquer coisa. Dani, bem-vinda aqui Obrigada. ao programa mais uma vez. Muito bom te receber. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Maravilha. Cara, como que foi para você? Porque você teve um vídeo lá que viralizou e todo mundo tal, acabou com a sua raça depois. Como é que foi sua vida depois daquele episódio? Obviamente é errado aquilo que você estava fazendo e tudo mais, mas como que foi lidar com a igreja? Foi um processo, né? Graças a Deus eu tive a bênção de encontrar pastores de verdade, seres humanos de verdade, que tiveram empatia comigo naquele momento, entenderam que eu estava passando por um momento realmente difícil, né? Que nem eu estava entendendo muito o que estava acontecendo. E houveram fases, né? Tipo, a gente vai compreendendo aos poucos a dimensão da situação, né? E nesse tempo eu fiz tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Até hoje eu faço, você né? Chegou na verdade. a beirar a depressão, esses negócios? Com certeza. No comecinho, sim, né? Mas quando eu fui pra instância. Já tinha? Sim, obviamente. Quem chega no fundo do poço e vai pro extremo de usar drogas, é porque realmente já está com alguns problemas psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, emocionais, espirituais na alma, né? Então, com certeza foi só consequência de vários problemas que eu tinha já
na minha alma. E, inclusive, quando eu cheguei na instância, a pastora Zenete, foi a primeira coisa que ela falou. Ela falou: olha, o seu problema não é o vício, né? O vício em drogas, o seu problema é emocional. Então, a gente vai tratar aqui a raiz do problema, que é a depressão, que é todo esse complexo, essas coisas. O que acontece? Muitas pessoas que crescem na igreja, que são filhos de pastores ou que estão mais envolvidos com a igreja, às vezes não tem estrutura para lidar com tantas coisas desde criança, não tem preparo, não é preparado, não tem um direcionamento, e chega um momento que a pessoa entra numa explode, né? E eu não sou a única, eu não fui a única, não é um caso isolado. Isso acontece muito na igreja, entendeu? Depois do que aconteceu comigo, eu comecei a ter mais contato com isso. As pessoas, na verdade, elas se abrem mais com a gente, né? Quando a gente passa por esse tipo de coisa. E a gente começa a entender que é uma realidade, que a igreja precisa aprender a lidar. Você foi ter contato com drogas depois de adulta, então? Depois de adulta. Nunca tinha tido. Cresceu na igreja, tal. Sim, cresci na igreja. Na minha adolescência, eu tive contato com cigarro. Eu já falei aqui, eu acho. Já. Com cigarro. Aí experimentei maconha. Eu estudava num colégio público, né? Então é difícil. Você tem contato com muitas coisas. Só que foi um lapso, assim. Logo eu caí em mim, né? Na época, meus pais também estavam muito junto com a gente e, graças a Deus, passou. Aí depois que eu passei por todo um processo de divórcio e, enfim, muitas coisas juntas, aí aconteceu que eu fui me afastando das pessoas, da igreja, de tudo, né? Que envolvia minha vida na época, e acabei chegando nesse extremo. Mas eu também sei que eu tive todo esse contato com pessoas que me ajudaram também porque eu era cantora, né? Porque eu sou cantora. Então, eu sei que eu fui privilegiada. Eu sei que nem todas as pessoas que estão na igreja hoje, passando pelo tipo de problema que eu passei, têm o privilégio de ter um pastor que vai estender a mão. E não porque não existem esses pastores, mas porque realmente foi um caso de muita evidência. Então, as pessoas chegaram a mim: olha, eu quero te ajudar, eu tô à disposição. E ali eu pude escolher quem eu me senti mais confortável para ser ajudada. Então, eu acredito que... Quem te ajudou mais, assim, nessa fase? Com certeza, até hoje, né? Até hoje, a pastora Zenete, de maneira não tão direta hoje, porque quem me atende hoje, quem é meu psicólogo, meu terapeuta hoje, é o mesmo terapeuta que me tratou dentro lá da instância, que é o pastor Natanael. Lá em Sumaré? Não, em Belo Horizonte. Né? A Instância Paraíso fica em Belo Horizonte. E até hoje ele me acompanha, né? E graças a Deus por isso, eu fico muito feliz em poder ter esse acompanhamento até hoje, porque não é fácil, né? Não é fácil você crescer nesse ambiente de tantas exigências. E assim, a criança, o adolescente, a gente vai amadurecendo aos poucos. E a gente precisa ter um preparo para lidar com certas coisas, principalmente quando a gente está lidando com o público, principalmente. E também... Ai, me perdi. Não, tudo bem. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Você está focando aí nos caras que vieram te ajudar, que estenderam a mão mais. Como que foi ter de lidar com os comentários negativos, tipo haters e... Porque eu não sei, pra mim, eu vejo que o evangélico, ele é muito maldoso quando ele quer machucar também. Mas é porque precisa ter a... É o que você estava falando. Eu peguei aqui o final do que o pastor estava falando. E é isso, realmente. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, tudo que ele fazia era com mansidão, né? Para aqueles que precisavam, né? Muitas vezes na Bíblia está escrito o quê? Que Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para atender quem precisava. Então, não tem muito sentido
a gente vê o que acontece hoje, né? De a gente tentar salvar, entre aspas, as pessoas atacando as pessoas, porque isso só afasta. Eu me lembro na época que eu estava toda errada, que eu estava cega, né? Porque a gente fica cego. Quanto mais as pessoas me acusavam, mais revoltada eu me sentia. Menos amada eu me sentia. Menos compreendida. Né? Não, só afastava. Então, o objetivo que a gente acha que a gente está atingindo fazendo isso, não, é o contrário. A gente está afastando as pessoas. Então, mais parece que a gente está querendo mostrar uma santidade ou uma superioridade que não salva ninguém. Entendeu? É triste. Então, para mim, hoje... Porque na época a gente fica triste, a gente fica sem saber compreender, né? A gente tem que ficar... realmente, tem que ter muita ajuda nesse momento para poder elaborar bem, né, as coisas, essas coisas complicadas. Mas hoje eu entendo que é reflexo de líderes que estão guiando as pessoas para esse tipo de atitude. Mas aí, por exemplo, você tem um background, né? Você teve pai e mãe, que são pessoas família, fabulosas, sim, na igreja, certeza. Todo mundo conhece seus pais. Agora, então você cresceu na igreja, então você consegue também definir e falar, essas pessoas estão falando com maldade, é porque elas não têm consciência. Mas e quem não tem esse background? Ou seja, quem se converteu e caiu depois e triste, não tem essa... porque até hoje a gente tem que ficar justificando essas pessoas, né? Muitas vezes é o meu papel, Dani, como que você ainda tá na igreja? As pessoas me perguntam muito isso. Depois como que você fica? Coisas que falaram, mas não é sobre as pessoas, é sobre Deus, é sobre mim, é sobre eu ser a igreja que as pessoas precisam. Eu vou fazer a diferença. Hoje eu quero ser a igreja que sara, que acolhe, porque eu fui acolhida, eu tive esse privilégio. Então, é o nosso papel também de pessoas que foram acolhidas ou que entenderam isso que a gente está conversando aqui, que ninguém salva ninguém acusando, tacando o pé. Mas a gente tem que falar a verdade. Sim, mas é com amor, é diferente. Muitas vezes a verdade ela não vem com palavras, mas com atitudes, né? Ou com posicionamentos. Eu não preciso falar muitas vezes o óbvio. Quando a gente fala que a gente é cristão, as pessoas já entendem o que a gente acredita. Então a gente não precisa ficar atacando, sabe? Pastor Ronildo, mandei. Eu acho que até tem uma coisa que eu separo bastante, assim, a questão bíblica e a questão psicossocial. Porque de que família que você veio, qual que eram as regras lá. Então, se eu venho de uma família mais conservadora, né, onde a dinâmica da casa é punição e recompensa, e aí eu venho para o meio evangélico, aceito Jesus, aí vou crescendo, me torno lá um obreiro, um pastor... A ideia é, se eu me mantiver, se eu fizer certo, Deus se agrada de mim, se eu errar. E é por isso que, por exemplo, nós tratamos na nossa denominação, a gente paga psicólogos, psicquiatras e medicamentos para toda a família pastoral. Então, todo mundo que precisa, acho que a Lu teve aqui, que é o CDFP, cuidando da família pastoral. Por quê? Porque eu já peguei casos, por exemplo, numa outra denominação, que o pastor... teve lá um deslize, né? E aí, depois de um tempo, foi descoberto, ele pediu perdão, a mulher perdoou e tal. E o ministério, de pronto, tirou ele da direção, 2 meses depois tirou a prebenda dele. Ele dependia da denominação, ele era tempo integral. E aí eu fui visitá-lo, né, na casa dele. E aí, qual era o discurso dele, né? Então, não vou nem falar na denominação. Era assim, eu olhava para ele, conversava, falei, cara, calma, o senhor vai te conduzir e tal. E outras denominações não tem aí, congrega comigo, tem outras pessoas que nós conhecemos e tal. E aí a fala dele era assim, não, Ronildo, mas você não tá entendendo, eu não sou mais digno. Aí eu olhei pra ele e falei assim, e quando é que você foi? E é aí que vem Fala pra mim, quando é que você era digno? Pois porque quando a gente peca ou quando a gente cai, né? Aí vem, imagina só, para uma família onde você tem muito mais regras e geralmente os nossos traços de personalidade nós não percebemos, mas direciona as nossas escolhas. Uma pessoa muito regra, ele não vai para uma comunidade mais aberta, mais flexível, ele vai para uma igreja onde tem muito dogma, muito isso e aquilo, não pode. E aí nessa condução, nesse processo de construção da história de vida da pessoa, ela não consegue acessar a graça de Deus. E isso fica claro quando ele erra, que alguns, eu conheci até presidentes de outra denominação, que tiraram a própria vida. Por quê? Porque para ele era algo assim, eu não sirvo mais. Mas o que ele ensinou? Ou pastores que eu já recebi, que eu só trato os pastores, que o cara chora lá, se derrama tudo e olha, tô assim, fiz isso, ok, oro com ele e tal. Ó, tô te pondo nesse programa, se você acompanhar, tal, vai no PEX mais. Pastor, não vai me tirar da direção da igreja? Eu não tiro.
Eu mantenho, a igreja não sabe, ele entra num programa de tratamento que a gente tem lá. Depende do de que é, acompanhamento. né? Porque tem situações tem casos, e situações. Exato, mas aí, ô César, via de regra, eu sempre parto do princípio que eu não vou conseguir ajudar ninguém falando ou tocando na dor dele. Eu preciso primeiro, na psicologia a gente fala de uma coisa que é usada nos negócios, que é o rapport. Se eu não estabeleço um vínculo com você, um pastor ficou 2 anos querendo confessar algo, né? Era outra direção, mas nós assumimos de um tempo as falas, porque que fala eu trazia? Eu falei, gente, eu tenho pecado como vocês. E aí eles olhavam assustados. Pô, o presidente da denominação vem e diz, tem pecado? Eu falo, olha, eu tenho dificuldade nisso e nisso. Então eu abria. Então eu tirei aquilo que muitas vezes também a igreja constrói e que o líder aceita, que são as idealizações. As paredes Sim, levantadas, de perfeição. De perfeição. E acaba que as pessoas que não são cristãs vendo a gente dessa forma. Então elas exigem da gente uma perfeição porque a gente é vista por elas como pessoas que só julgam, que só acusam. Então eu na época eu passei muito por isso. Ah, mas você não era a crente? Você não era a cristã perfeita? Então, a gente também ajuda a construir essa imagem. Até porque tem muitas lideranças que você pega uma liderança mais autoritária, geralmente o autoritário ele faz questão de ser o admirado, o centro, a referência. Então, uma idealização que o coloca nesse posto, ele aceita. Claro. Qual é o problema? É que ele mesmo não se conhece e quando ele começa a se encontrar com o seu eu, né? Porque a conversão, eu sempre digo lá na igreja que não é um estalar de dedos. Isso, é um processo. É um processo. Exato. Aí quando ele se encontra, ele, puxa, peraí. E aí é que eu entendo, César, que quando a gente fala aqui da igreja, né, que julga, tal, que coloca a culpa, se a igreja for bíblica, se o cristão for bíblico, se ele não passar vai por esse processo. Porque é um filtro, é uma peneira. Agora, se eu não sei separar o que é meu, quem passa por esse processo não é, assim, é impossível a gente passar por um processo de transformação profundo que faz com que a gente se conheça, porque Deus ele vai revelando para nós, né? Aonde a gente precisa ser tratado. Pelo menos foi assim comigo. Não tem como a gente não ser transformado e passar por esse lado, para esse lado da igreja, da graça, de dividir essa graça que alcançou a gente. Porque se você foi alcançado pela graça, você vai querer passar essa graça adiante. E não vai ter essa atitude de quem mais perdoou, quem mais foi perdoado mais tem misericórdia. Mas veja, o senhor falou aí desse rapport do estabelecimento de vínculo, que é um padrão no atendimento clínico, né? Que Jesus fez isso com os discípulos. Se você não conseguir... se o psicólogo não consegue estabelecimento de vínculo eu não sei, não sou da área, mas em poucas sessões ele tem que passar esse paciente para outro profissional, porque ele não vai conseguir... geralmente a terapia não segue, as pessoas desistem, param, mas quando dá o vínculo, o rapport, dificilmente deixa. Exato. Que é o que aconteceu comigo e com o pastor Natanael, que é o meu psicólogo. E quando não hoje acontece essa empatia? Não, mas aí a pessoa tem que buscar alguma forma de encontrar isso. A pessoa que está sendo ajudada, porque também a pessoa tem que querer. Não é só a igreja que tem que ficar... Não é só a igreja. Então, a Estância, ela deu um start ali no meu tratamento. Eu fiquei 2 meses ali sendo cuidada e tal. Mas quando eu fui para minha casa, aí eu tive que ter a atitude. Se eu quisesse ter voltado para minha velha vida, eu teria voltado. Mas aí foi um processo acompanhado, entre altos e baixos, porque também não foi de uma hora para outra. Mas aí a gente foi conseguindo, com a ajuda de medicações. E outra coisa, também existe esse tabu de medicações. Às vezes a pessoa não quer, né, ser tratada. Teve um momento que eu me tratei com medicações. Se é pra emagrecer, pode. Mas se é psiquiatra, se é o endócrino, o quê? Psiquiatra não. Então eu me tratei. Eu fiquei 2 anos, eu acho, até mais, tomando vários tipos de medicação. Depois eu fui saindo da medicação e ficando cada vez mais intensa na terapia, junto com o pastor também, fazendo muitas campanhas de oração, porque também existe o processo de libertação. A pessoa precisa entender aí o processo espiritual de libertação também. E até a pessoa se estabilizar. Quando ela se estabiliza, ela precisa começar a criar a autonomia dela, né? Mas eu, por exemplo... Eu entendo que eu preciso de um pastor. Então a pessoa precisa entender que ela precisa de um pastor, de alguém melhor do que ela, de alguém com mais conhecimento que ela, para poder ajudar ela. E assim eu só também tenho alguém com psicólogo. Pastor se eu aceitá-lo, né? Se eu aceitá-lo, exato, se eu aceitá-lo. E não é sobre você concordar com tudo em relação à pessoa, mas é sobre a pessoa ter a capacidade de te ajudar. Você
dar essa autoridade para a pessoa, entendeu? Porque a gente nunca vai concordar. Porque muita gente fala isso, mas pastor, eu gosto tanto de pastor, mas tem isso, tem aquilo. Sempre vai ter alguma coisa. E a nossa cabecinha, sabe? A gente sempre fica tentando se boicotar de alguma forma, achar alguma coisinha pra... Então a gente precisa crescer, amadurecer, né? A pessoa que precisa ali de ajuda precisa crescer, amadurecer e entender que não vai existir alguém perfeito para ajudar ela, alguém que esteja dentro dos padrões perfeitos dela, e aceitar essa ajuda e continuar no processo dela. E assim a transformação vai acontecendo. E acho que uma coisa importante para ressaltar é que essa coisa da empatia, do acolhimento, principalmente no meio religioso, alguns mais críticos, né, mais ácidos vão dizer assim, mas agora pode tudo, aceita tudo. Nós não estamos falando de aceitar o pecado. Isso. Nós estamos falando qual é a orientação de Jesus enquanto a relação com aquele que ele mesmo disse, quem precisa. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E essa conscientização que a gente está falando aqui, ela nos leva a uma purificação. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende as nossas debilidades e estamos sendo bem direcionados por um psicólogo, por um pastor, mais a gente tem o interesse de ser limpos, de ser transformados, de entender essa graça, porque o que mais a gente quer no mundo é ter paz, né? É deitar no travesseiro, ter paz, entender que a gente está dando o nosso melhor. E é isso mesmo. Esses dias eu li essa passagem quando Jesus ele fala para Pedro, né? Que Pedro ia negar ele 3 vezes, né? Quando Pedro fala, não, Jesus, mas a gente te ama, a gente nunca vai deixar você, a gente vai estar sempre do seu lado. E Jesus se falou, todo mundo negar, menos ele. Aí eu me garanto. E ele, não, Pedro, você vai me negar. E daí depois que o galo cantou, Pedro, ele chorou amargamente. Então Jesus, ele fazia isso o tempo todo mesmo com os discípulos. Ele trazia a luz e depois a pessoa caía em si e falava, caramba, eu não sou essa pessoa que eu pensava que eu era, né? Eu não sou tudo isso. Exato. Caiu essa ficha pra você, Dani? Totalmente. E eu tive que me desassociar também das pessoas, né? Do que o público pensa, daquilo que as pessoas estavam me julgando. Das idealizações. Das idealizações e das condenações também. Né? Eu tive que fazer a dura escolha de me retirar, né? Eu abri mão um pouco dessa vida exposta, né? Eu tive que pagar esse preço pelo bem da minha saúde mental, né? O meu pai, ele me aconselhava muito, filha, fica um tempo sem postar, não fica expondo tudo, fica na sua, não fala nada pra ninguém, viva a sua verdade, viva a sua vida, viva um dia após o outro. E aí, quando eu aceitei, eu demorei um pouco, né? Sair dessa vibração, mas quando eu aceitei ouvir o conselho do meu pai, as coisas começaram a melhorar para mim. Daí eu comecei a construir uma vida de verdade, a ter a minha intimidade, a minha privacidade. Os meus valores foram se reconstruindo, até que hoje eu tô com a minha família, graças a Deus. E esse processo para você durou quanto tempo? Assim, até você olhar para trás e falar assim, cara, passou. Até eu realmente me reconectar comigo e começar a refazer a minha vida, foram quase 3 anos. Desde 2017, né? Aí foi 2020. 2020 que eu comecei a ter uma vida normal mesmo, com a minha cabeça mais tranquila. E daí me casei, né? No finalzinho de 2019 eu me casei. Uhum. E comecei a construir uma vida normal. Normal, sem nenhum... Ninguém me acusando dentro da minha cabeça. Pastor, qual é a mensagem, qual é a palavra para pessoas que não conseguem entender essa graça? Porque assim, em Cristo, a gente aprende que a graça continua depois da cruz também. Não é só antes da cruz. Não é porque você se arrependeu, se converteu, então pronto, agora você é um papel em branco, que é verdade. Batizou nas águas, nova criatura. Os pecados, as coisas velhas passaram, é tudo verdade. Só que essas coisas velhas que passaram, e se elas voltam? Então, como que funciona essa questão na cabeça das pessoas? Como que se prega sobre a graça assim? Acho que tem algumas distorções, sabe, César? Se eu não me engano, acho que a W. Tozer, ele fala o seguinte, que o êxito do cristão não é não pecar, mas é se arrepender e confessar. Então, o que ele está dizendo? O que a Bíblia nos mostra? Que mesmo os grandes homens de Deus e mulheres de Deus
Eles tiveram problemas. A questão é quem perdura. Saul jogava a culpa, terceirizava a culpa. Davi assumia. Ainda que o profeta apontava, me assumia tal e puxava para ele. Demorar um pouquinho, mas ok, contabilizava e, né, vamos lá, passo pelo processo que tem que passar e vou seguir a vida. Porque Deus, ele vai restaurar e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E os frutos, eles vão aparecendo. Muito mais do que você ficar se justificando, é a vida que você leva. É o Com que o tempo vai aparecendo, Isso, né? vai O resultado de uma forma ou de outra. Então, não tem que ficar se justificando, né? Reconhecer, passar pelo processo e levantar a cabeça, porque a gente fica o tempo todo ouvindo que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, que nós somos perdoados. Em algum momento a gente tem que acreditar nisso. Mas quando faz uma arte na casa, os da casa põem pra fora. Põe pra fora, então, mas a gente tem que ter força, sabe? Pra compreender. Eu acho que tem uma coisa, Dani, que é o seguinte, é uma palavra que eu gosto de um filósofo português, chama Emmanuel Levinas. Ele fala de uma coisa chamada alteridade. Uma vez eu apresentei um seminário de filosofia e eu disse que Deus é altero. O que é alteridade? Alteridade é quando eu me sinto responsável pelo outro sem tirar a dignidade do outro, o direito de escolha do outro, o tempo do outro. Alteridade, vou estudar sobre isso. Estuda que você vai gostar. E eu usei como base o dilúvio até. Deus não é altero porque ele matou, não. Deus falou, olha, anuncia, vem. Ele não pegou pelo colarinho. Né? Noé construiu tal, quem quis veio, quem não quis não veio, ele respeitou, veio o dilúvio, pronto. Alteridade, acho que é uma prática que nós precisamos ter mais no nosso meio, que é o quê? Quando eu recebo alguém, eu já, por aconselhar a trocentas pessoas, eu escuto a pessoa e aí entra a minha, né, ativo modo psicólogo e pastor, aí eu escuto, enxergo que está latente, o que a pessoa não diz, é o que está escondido. E geralmente eu vou lá no ponto. Cara, quando você me diz isso, a sua questão com isso, aí toca. Quando você chega no ponto, há pessoas, eu já ouvi isso. Não, pastor, eu sei que meu problema é por aí, tá? E o que você quer? Você quer se ajudar? Não, eu não estou pronto, não quero. E eu respeito. Eu não vou dizer o seguinte, então olha, não quero mais você na igreja, então por quê? É uma escolha dele. O meu papel não é converter, o meu papel é ensinar, é acolher, é orientar, e até quando as pessoas erram e vêm até mim, o meu papel, de novo, não é expor diante de toda a igreja, nem colocar ele num livro, né, de escrachamento, mas é dar a essa pessoa acolhimento, suporte psicológico e espiritual para que essa pessoa siga. Falta um pouco das pessoas que estão na igreja, né? Delas terem essa consciência de que todos ali estão num processo, né? Ninguém ali está pronto. Então, às vezes, alguns se acham prontos, e não só prontos, mas aptos para dizer quem deve ou não deve estar dentro da igreja, que é um lugar para pessoas que estão num processo, né? Num processo de purificação, num processo de transformação, e cada um tem o seu ritmo. Não tem como a gente ditar o ritmo da conscientização de cada um. Eu fui transformada, estou sendo transformada porque eu permaneci na igreja, mesmo as pessoas me mandando sair da igreja, né? Mas graças a Deus tive essas pessoas para falar, não, você não vai sair, não, você vai ficar aqui. E olha que engraçado, a pastora Zenete, quando eu saí da estância... Você sairia, dependendo do... Imagina, nunca que eu vou sair da igreja, não vou parar de cantar. Quem quiser ouvir, que ouça, quem não quiser ouvir, não vai ouvir, mas eu não vou parar. Mas lá na época, quando você tava, zoada, tal, aí não, eu pensei assim, poxa, eu não vou conseguir mais e ser abraçada pelas mesmas pessoas. Mas eu vou fazer música e alguém vai ouvir de alguma forma. E só que aí, graças a Deus, ele foi me mostrando, né, com a atitude das pessoas, porque realmente, no meu processo, Deus, ele usou a igreja mesmo para me curar. Eu achei que eu ia ser excomungada, mas de alguma forma, naquele momento, as pessoas tiveram empatia. O que transpareceu, muita gente tocou pedra, mas o que transpareceu para mim naquele momento foram as pessoas que me abraçaram. E aquilo foi me curando. Então, o que aconteceu naquele momento em diante me marcou demais. Então, nada que aconteça hoje, nada que as pessoas falem hoje, vão me fazer sair do meu caminho, do meu propósito. Porque realmente, naquele momento, eu entendi que o meu propósito era estar ali. E que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse com um propósito muito maior. A gente também tem que ter humildade, sabe? Eu aprendi muito sobre isso nesse processo. Porque a gente é muito egocêntrico às vezes, né? Tudo, às vezes, é sobre nós. A gente, às vezes, acha que tá todo mundo preocupado com a gente, ou preocupado com o que a gente faz, deixa de fazer. Não, ninguém tá nem aí pra nada.
né? A gente julga aqui e ali, mas na verdade está todo mundo vivendo a sua vida. E se a gente se colocasse no nosso lugar mais, acho que a gente não se levaria tão a sério e superaria mais as coisas com um pouco mais de facilidade, sabe? Então eu aprendi também a ser mais leve, a ter mais leveza na minha vida, sabe? A não me levar tão a sério às vezes, tipo, caramba, eu errei, pois é, mas me levantei, tô aqui e bola pra frente, tem um pouquinho mais de humor. Vamos ver o que pensa o ouvinte que tá acompanhando a gente aqui. Bora lá, solta aí, Rafa. A paz do Senhor a todos, felicidade em falar com vocês. Eu acredito que o grande problema da nossa atualidade é que dificilmente as pessoas conseguem fazer uma diferenciação entre o que é igreja e o que é uma comunidade. Porque quando a igreja percebe que alguém falhou, que alguém caiu, ele entende que aquilo é algo que veio a público, é uma lepra que foi exposta, enquanto muitos outros simplesmente estão com a lepra escondida, que foi a base que Jesus usou para dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a igreja de verdade, a igreja verdadeira, ela entende que quem caiu passou por tentações que eu também vou passar, ou que eu estou passando, mas que eu estou conseguindo me manter em pé e aquela pessoa não conseguiu. É simples, mas a comunidade que todos chamam de igreja tem todo tipo de pessoa, tem as pessoas que nunca vão compreender, entender ou aceitar que os outros erram assim como ele também está errando. Bom dia, Pai do Senhor, meu nome é Estevão. Então, o meu pensamento sobre isso é, quando Jesus ele disse, não julgueis para que não sejais julgado, Jesus ele não está proibindo o julgamento. O meu pensamento é que Jesus ele estava falando acerca do julgamento condenatório que os fariseus da época faziam, os doutores da lei. Eles julgavam as pessoas, né, os menos favorecidos principalmente, condenando essas pessoas, entendeu? Então, assim, o julgamento, ele é um julgamento bíblico, ele é bíblico, sim, deve-se julgar, só que mediante a palavra de Deus e com amor. Só que o grande problema é que a gente vê as igrejas hoje mais jogando as pessoas para fora do que trazendo as pessoas para dentro. A igreja hoje, ela mais afunda a pessoa para o fundo do poço do que estende a mão. Então esse é o grande problema hoje. Esse é o meu ponto de vista. Deve se julgar sim, mas com amor. Bom, eu tenho que falar aqui da FTB e era para ser na metade do programa, mas passou 15 minutos. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Seguinte, se você quer estudar teologia e quer pagar pouco, né? Quer estudar teologia bíblica, quer um bom material didático, então esses 3 materiais vão chegar na sua casa, os 3 materiais da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, o nível fundamental, intermediário e avançado. Esse material, para quem está vendo pelo YouTube, esse material que você está assistindo vai chegar na sua casa, vai chegar uma caixa na sua casa com todos esses produtos. Cada um deles é um nível de teologia. O fundamental tem 20 disciplinas, o intermediário tem 16, o avançado tem mais 20, fazendo 56 disciplinas para a formação plena, para a formação completa. Ele está preparado para até 8 semestres de curso, tá? Você pode terminar mais rápido, tá? Geralmente o pessoal termina em 3 anos, mas ele está preparado para até 4 anos. Dependendo do tempo do aluno. E mesmo estudando 4 anos, são 8 semestres, a proposta da FTB é que você faça todos os 4 semestres pagando apenas 2 semestres. Então pensa assim, você estuda 8 semestres, paga 2, e o resto não tem que pagar mais nada, tá certo? O resto você não tem que pagar mais nada. Tem a secretaria que está à sua disposição, tem o plantão Tira Dúvidas, que você liga e conversa com o seu professor. Tem pelo WhatsApp também, né? Hoje em dia a gente fala, ninguém mais liga para ninguém mais pelo WhatsApp. Você conversa com o seu professor. Tem o pacote de videoaulas para cada disciplina. Você tem estágio supervisionado na sua igreja, sendo supervisionado pelo seu pastor local. Enfim, um material didático de última geração, impresso em 3 volumes, que são fabulosos. Então tudo isso você paga apenas R$ 199, parece piada, né? Só R$ 199, e você não paga enquanto você estuda, você paga só 2 semestres, o resto não tem que pagar mais nada.
Então, se você tem interesse, coloca teu nome, tracinho teologia e manda para aproveitar. O WhatsApp é 99007-6844, 0 operadora 11, aqui em São Paulo, 99007-6844, 9007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Tem mais áudio, Rafa? Eu volto aqui com essa questão aí que vocês trataram. É complicado também, né? O irmão falou do não julgueis, é verdade. Jesus não está proibindo as pessoas de julgar, porque em outros textos fala sobre julgar e tudo mais. Mas não julgar daquela forma como os fariseus fazem. E essa forma é muito maléfica, eu acho, para a vida da igreja como um todo, e gera crentes fariseus. Como que a gente faz, pastor, para livrar a igreja desse farisaísmo evangélico? É possível, cara? Eu uso uma técnica, né? Que eu sempre ensino isso aos pastores, que é, toda vez que eu atendia um jovem, seja qual for o pecado dele, que eu ia lá escutar na sala pastoral, eu olhava para esse jovem e na minha mente colocava, é a minha filha, como se fosse a minha filha. Eu escutava porque é muito comum, né? Não vou generalizar, mas alguns líderes, porque chegam pessoas feridas com histórias desse tipo, de que quando é o filho de alguém na igreja, ele é exposto, sofre todas as sanções previstas regimentais. E quando é alguém ligado à família do pastor, isso é atenuado, muitas vezes até escondido. Então, a forma como a gente trata, e de novo, eu acho que a igreja ela não pode se omitir de fato de falar o que são os princípios de Cristo, o que o Senhor quer de nós e o que não quer. Porque se não fosse para mudar nada, por que Jesus viria? Mas nós precisamos, acho que, passar por um treinamento, por aprender a fazer isso de uma forma assertiva. O que é uma forma assertiva? É eu comunicar o que eu preciso comunicar sem ofender, sem ser agressivo às pessoas. No caso dos farisaísmos, não coloca, antes de colocar o peso sobre o outro, se fosse sobre você. Tem um provérbio da Nigéria Yorubá que eu achei interessante, eu gosto de estudar essas coisas, e ele falou, tem uma coisa que ele fala assim, antes de atirar um dardo num passarinho, atire no próprio pé para ver o quanto dói. Eu acho que é muito isso, né? Que a empatia parece que foi banalizada. Se colocar no lugar do outro. Mas de fato cara, como é que eu passaria por isso? Como é que eu lidaria com essas situações? De novo, não é abertura ou concessão ao pecado, mas é entender o seguinte, que nós não somos perfeitos, gente. Gente, mesmo quem é pastor, bispo, apóstolo, não é perfeito. E muitas vezes o que a pessoa precisa é se sentir acolhida para ela começar a colocar aquilo para fora e a partir daí ela começar a elaborar o que está acontecendo com ela, tomar consciência e começar esse processo de transformação. E para isso ela precisa se sentir acolhida. Então, sabe o que eu penso? E não como você falou antes, tipo, às vezes a gente sufocado, né? Se sente ou sufocado ou como se a nossa dignidade estivesse sendo tirada. Isso é horrível, então, mas é horroroso isso. Sabe o que eu acho? Eu acho assim que tem muita gente agora, talvez ouvindo e acompanhando esse programa, talvez vai ver depois, que está vivendo uma vida dupla na igreja. Mas é o que mais tem, gente. Exato. É o que mais tem, porque a pessoa não consegue elaborar. É muito perigoso. Então, mas se ele percebesse que a igreja é um ambiente terapêutico, seguro, que era para ser a palavra terapeia lá do grego, que é isso que a Bíblia fala. Mas não é essa igreja. Essa família da fé. Então, não era mais fácil para ela chegar. Mas é isso que o pastor falou, precisa ter um treinamento aí, entendeu? As lideranças, as igrejas, as comunidades, elas precisam ter essa consciência, né, de que a liderança precisa ter esse treinamento para isso. Não, a gente não está falando aqui que a igreja não faz nada, não sabe nada. Não, né? É o que o pastor falou. Se não fosse para mudar nada, para que Jesus veio? Mas nesta questão específica que a gente está falando... Pode falar, pastor. Não. Só uma questão disso que você colocou, Dani, que é assim, quando a gente fala, né, dessa igreja, a igreja, geralmente, ou uma boa parte da igreja, ela é ali liderada a influência daquele líder e o que ele muitas vezes acredita e a forma como ele comunica também acaba sendo a referência, sim. Por isso que eu acho que é assim, por que se mantém, o César falou, não era mais fácil assumir essa coisa da terapêutica e tal?
Porque você desconstruiria status, porque você desconstruiria padrões que para alguns são importantes, de poder. Mas aí tá errado. Sim, mas controle, na verdade. Aí é uma de controle. Mas assim, aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Que, infelizmente, nem todas as comunidades são comunidades verdadeiras, que estão dentro dos... Não sei nem como expressar isso. Nem todos estão dentro do propósito, né? Existem falsos profetas, existem pessoas que muitas vezes estão ali com outras intenções que não as de Cristo, do Evangelho. Infelizmente a gente precisa lidar com isso, que estamos num mundo cheio de pessoas de todos os tipos que muitas vezes usam, infelizmente, a igreja, o título de cristão, para outros fins e que não tem nada a ver com o Evangelho. Então a gente precisa ter também essa sabedoria de entender aonde a gente deve estar, com quem a gente deve estar, qual liderança, entendeu? Porque nem todos que dizem, né, Senhor, Senhor, infelizmente. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto. Quero agradecer as mensagens que estão chegando aí. A Rúbia está dizendo aí que tema maravilhoso, tal, que legal. E eu acho que é legal esse papo aqui para que cada pessoa que está ouvindo possa refletir, né, sobre o seu posicionamento diante dos erros das pessoas. E senão a gente nunca é condescendente com ninguém, porque a gente aprendeu, conforme disse o pastor aqui, sobre essa ideia de prêmio, proibição. Se você conseguir, você consegue alcançar punição, recompensa, tal. Então, eu acho que o cristianismo maduro é aquele que transcende essa ideia da punição e recompensa, porque você serve porque você ama, você perdoa porque você ama, você perdoa porque você foi perdoado, que é a base do cristianismo. A gente não perdoa porque a pessoa... Jesus ensinou um tipo de perdão diferente. O perdão que nós oferecemos é aquele que a pessoa nem precisa estar arrependida. Foi assim que ele ensinou lá na cruz. Pai, perdoa essas pessoas, não porque eles são bonzinhos, porque eles não são. Não porque eles não vão fazer de novo, porque eles vão fazer. Eles não sabem nem. Não sabem o que eles estão fazendo. Então, você perdoa não é baseado no comportamento deles, mas no seu. Então, vamos perdoá-los porque nós somos bons, não eles. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto. Coloca a vinheta. Não tem vinheta, né? De considerações finais. Eu achei que era o debate. Ronildo, obrigado, cara, por esse tempo juntos aqui. Um minutinho aí para sua conclusão final. Bom, só lembrar de Jesus com os discípulos que entram no campo, pegam as espigas, se alimentam. Os religiosos dizem assim: lá, eles estão pecando. Não pode, porque hoje é sábado. Tudo que é para favorecimento da vida, lembrar, né, que Deus, ele cria as coisas e os princípios de Deus sempre vão resguardando. Ou para resguardar. O próprio Jesus falou: vocês não lembram de Davi na fuga que entrou no templo e comeu os pães da preposição, cujo só os sacerdotes deveriam comer e ele morreu? Então, como é que a gente olha para o outro e que tipo de Deus que nós construímos para nós? Isso aí. Quem quiser te encontrar, redes sociais, igreja, ministério, ministração, consultório, manda aí. Pentecostal da Bíblia, e o Instagram é Ronildo Queiroz Oficial. Ronildo Queiroz Oficial e o @ da Igreja Pentecostal da Bíblia. Exatamente. Atende consultório, não atende? Só fica para a igreja? Como é que funciona como psicólogo? Como psicólogo, estou trabalhando mais só com mentoria. Legal. Para executivos. Acha no seu Instagram. Então, Ronildo, como que tá o Instagram? Ronildo... Ronildo Queiroz Oficial. Queiroz com Z ou com S? Z. Queiroz com Z. Ronildo Queiroz com Z Oficial. Maravilha. Daniela Araújo, bem-vinda sempre, cara. Muito bom. Sempre me chama mais, para mais debates. Muito legal. Poxa, muito legal. Um minutinho para a conclusão final. Eu queria dizer que se você está num processo, que você possa ser direcionado por Deus para encontrar pessoas inspiradas, pessoas que te ajudem. E nunca se esqueça que, por mais que muitas vezes a gente se sinta sozinhos, desamparados, Deus, ele está do seu lado, ele está vendo tudo que você está passando e ele tem interesse que você fique bem, ele quer que você se realize. Então não desista por nada de você mesmo, de Deus, porque com certeza Deus, ele tem uma história bonita para você, e a igreja é um lugar que te espera de braços abertos, a Igreja de Cristo, para que você se sinta cada vez mais parte desse propósito que a gente está aqui na Terra, para poder espalhar luz, vida para as pessoas. E Jesus te ama.
Ele sempre vai te amar e ele tem o melhor para nós. Maravilha. Redes sociais, para te achar, como é que faz? @ Daniela Araújo, e você me encontra. A gente compartilha de muitas bênçãos aonde eu tô. A agenda de julho tá bombando, então quem sabe a gente não se encontre por aí. Vou cantar aqui em São Paulo, vou para Salvador, vou para Fortaleza. Tô muito feliz que, enfim, depois de muito tempo, né, tô voltando, depois de 2 filhos. Mas graças a Deus tá tudo bem, tô muito feliz. Maravilha, maravilha. Daniela Araújo no Instagram, Daniela Araújo, tudo junto, é o @. Bom, eu fico por aqui, eu quero agradecer. Um recado só, que amanhã, sexta-feira, dia 14 de julho, vai acontecer um teatro do Jeová Nissi lá na nossa igreja de Campinas, tá? Segue lá, @Igreja Genuína ou Conectados Genuína, que é a página dos jovens lá no Instagram. Conectados Genuína ou @Igreja Genuína, você vai achar, é de graça, é só chegar. É uma peça sobre o filho pródigo, acho que vai ser bem legal para vocês. Legal. Daniela, obrigado. Pastor Ronildo, obrigado. Deus abençoe. Rafael Valadares, obrigado. Eu fico por aqui, às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente. ZY